Na véspera de Natal, o restaurante Lírio de Fogo brilhava com luzinhas douradas e cheiro de rabanada e panetone. Cláudio Reis, pai solteiro que trabalhava como garçom meio período, andava com cuidado entre as mesas, carregando bandeja de taças de vinho. Na mesa 7, executivos VIP comemoravam alto. Cláudio se aproximou, mas o empresário deu um passo para trás sem avisar. A bandeja balançou. Uma taça de vinho tinto voou e respingou toda no vestido vermelho da CEO Alexandra Wittmann. A mulher mais poderosa do salão. Todo mundo congelou. Cláudio tremia, esperando ser mandado embora na hora. Mas Alexandra só olhou para ele. Depois disse fria: "Você vai me pagar com um encontro." O salão explodiu em murmúrio. Cláudio ficou sem palavra. Que jogo era aquele? Cláudio Reis tinha 35 anos. E aprendeu há muito tempo que orgulho é luxo que homem na posição dele não pode ter. Já foi chefe de cozinha, talentoso o suficiente para restaurante disputar ele a tapa. Paladar sensível para distinguir vinho envelhecido ano a ano. Aí veio o acidente, vapores químicos que roubaram o olfato dele e deixaram danificado. Chefe sem olfato completo é como pintor cego. Largou a profissão que amava. E pegou qualquer trabalho que botasse comida na mesa da filha. Agora servia no Lírio de Fogo, pegando turno extra na temporada de Natal, para comprar os presentes que Luísa circulou no catálogo da loja de brinquedo. Era alto, ombro largo. Mão calejada de anos de trabalho. Jeito quieto de homem que aprendeu a carregar pesos sem reclamar. A filha era tudo para ele. Luísa Reis, 7 anos. Cabelo cacheado escuro que balançava quando corria. Sorriso que iluminava o apê pequeno deles. Acreditava em Papai Noel. Pedia desejo em estrela cadente. E escreveu na cartinha que queria que o pai parasse de ficar triste. E que alguém amasse ele do jeito que ela amava. Cláudio trabalhava turno e voltava cansado. Mas nunca cansado demais para ler historinha na hora de dormir, ver lição ou ouvir ela falar dos desenhos que fez. Natal era a época que ele ralava mais, pegando todo extra, porque queria que ela tivesse a magia da data, mesmo que custasse sono dele. Alexandra Wittmann tinha 32 anos, e comandava império de tecnologia com precisão que deixava concorrente sem fôlego. Usava cabelo loiro em onda nos ombros, vestido sempre vermelho e justo, salto alto afiado como arma. Wittmann Tech fez dela uma das CEOR mulheres mais jovens do país. Inovação da empresa mudando tudo, saúde, finança. Construiu sucesso em dia de 18 horas. E recusa em deixar emoção atrapalhar julgamento. Chamavam ela de rainha de gelo. E ela nunca corrigiu, reputação mantinha gente longe, onde não podia machucar. A mãe morreu quando Alexandra tinha 12 anos. Na véspera de Natal. Desmaiou na chuva fina do lado de fora da mansão, enquanto o vizinho cantava parabéns. O pai, Henrique Wittmann, criou ela com disciplina de ferro depois disso, ensinando que sentimento é fraqueza, e lágrima é fracasso. Ela aprendeu a enterrar luto tão fundo que não subia, a avaliar toda a interação por valor estratégico. Odiava Natal porque lembrava a perda. Esse ano só foi no jantar do restaurante, porque Felipe Cruz, diretor de investimento cuja empresa tinha ação na Wittmann Tech, insistiu. Ele perseguia ela há mês. Interesse real na riqueza e contato dela mal disfarçado. Jorge Mendes era dono do Lírio de Fogo, e sabia a qualidade quando via, por isso contratou Cláudio, mesmo sem experiência em restaurante fino. Cláudio chegava no horário, tratava cliente com respeito, nunca reclamava. Mas Jorge também entendia poder, e sabia que Alexandra Wittmann podia acabar com o negócio dele com uma ligação. Quando ela levantou pingando vinho, coração do Jorge quase parou. Agora, vendo ela exigir encontro, não sabia se ficava aliviado ou assustado. Felipe Cruz sentado na mesa com braço cruzado, rosto bonito apertado de raiva, olho seguindo Cláudio com avaliação fria. Bruna Lemos parada na porta da cozinha, olhando Cláudio com algo como esperança na cara. Trabalhava com ele há mês. Aprendeu a ler silêncio dele. Ficava até tarde às vezes para ajudar preparar. Nunca disse o que sentia. Com medo dele se afastar na distância cuidadosa que mantinha de todo mundo, Henrique Wittmann não estava no restaurante aquela noite. Mas influência dele seguia a filha para todo lugar, lembrando que nome Wittmann significava algo. O vinho foi acidente. Física pura e timing ruim. Mas Alexandra agarrou como oportunidade de fuga. Sentiu mão do Felipe no braço dela mais cedo. Aperto um pouco forte demais, fazendo pele arrepiar. Precisava motivo para recusar ele.
Algo público o suficiente para ele não discutir. Então, quando o vinho derramou e garçom ficou pálido de horror, viu chance. Exigir encontro não era real, só teatro. Jeito de criar distância da expectativa do Felipe. Não esperava o garçom olhar para ela com confusão tão aberta. Olho castanho dele procurando o rosto dela. Corpo inteiro rígido de medo de perder emprego. Algo na expressão dele fez ela hesitar. Fez pensar se só complicou mais. Mas já era tarde para voltar atrás. Salão olhava. Rosto do Felipe escureceu de raiva. Jogo começou. Cláudio estava na sala do Jorge 20 minutos depois. Jorge andava de um lado pro outro, cabelo grisalho bagunçado. Ela tá falando sério, Jorge disse. A assistente dela ligou agora. Ela espera você amanhã à noite no Celestino, aquele francês no centro. 20 horas. Garganta do Cláudio apertou. Eu não tenho grana para comer lá. Jorge parou de andar. Você não paga. Ela paga. Cláudio, eu sei que é estranho. Mas se você recusar, ela pode acabar com esse restaurante. Tô pedindo para você fazer isso por todo mundo. Cláudio pensou na Luísa em casa com a babá, provavelmente dormindo com um coelho de pelúcia. Pensou no aluguel vencendo em 2 semanas. E presente de Natal no crediário. Pensou no orgulho dele, que já levou porrada antes e sobreviveu. Um encontro disse. Ombro do Jorge relaxou de alívio. O encontro foi marcado como reunião de negócio. Com hora, lugar e expectativa enviada por e-mail. Cláudio pegou o terno emprestado de colega. E pegou 2 ônibus para chegar no Celestino. Restaurante era toalha branca e conversa baixa. Alexandra já estava sentada. Vestido vermelho trocado por preto que deixava ombro à mostra. Senta, disse, quase ordem. Garçom apareceu na hora. Alexandra pediu pros 2 em francês perfeito. Depois cruzou mão na mesa. Vamos ficar aqui 2 horas, disse. Você come, a gente conversa o mínimo. Depois sai separado. Isso cumpre sua obrigação. Não pergunta da minha vida pessoal. Não espera que vire algo mais que isso. Cláudio reconheceu o limite de quem já se machucou. E decidiu nunca se machucar de novo. Podia só fazer que sim e jogar junto. Mas algo na postura rígida dela fez ele falar. Por que você me chamou aqui de verdade? Expressão da Alexandra não mudou. Mas algo piscou no olho dela. Eu falei. Você estragou meu vestido. Podia ter mandado conta ou me demitido. Mas escolheu isso. Por quê? Tinha alguém no jantar que eu precisava evitar. Você deu desculpa conveniente. Honestidade surpreendeu ele. Então eu sou escudo. Temporário. Comida chegou, entrada após entrada. Entre prato, ele falou da Luísa. Não porque Alexandra convidou o assunto. Mas porque falar da filha fazia ele sentir menos que estava afundando. Descreveu o desenho que Luísa fez. Jeito que ela insistia em apertar todo o presente debaixo da árvore para adivinhar. Falou de tradição de manhã de Natal, panqueca com formato de estrela. Árvore artificial pequena no AP. Alexandra ouviu sem comentar. Expressão igual. Mas não mandou ele parar de falar. Quando o jantar acabou e levantaram para sair, ela olhou para ele longo momento. Você é diferente do que eu esperava, disse. Foto apareceu na internet na manhã seguinte. Alguém capturou o momento, Alexandra com vestido manchado de vinho perto do Cláudio. Legenda era fofoca pura. Ao meio-dia, história espalhou em tudo. Felipe Cruz fez chegar na diretoria com preocupação cuidadosa sobre o julgamento da Alexandra. Em 24 horas, escritório dela recebia ligação de investidor preocupado com a imagem pública dela. Henrique Wittmann chegou no escritório dela sem avisar. Cabelo prateado perfeito, rosto rígido de raiva. Explica esse circo, disse, jogando o tablet na mesa dela. Mostrando foto. Alexandra parada atrás da mesa. Não é da sua conta. Tudo que você faz é da minha conta. Você tá fazendo a gente parecer fraco. Esse homem é ninguém. Não tem nada. E você acabou de dizer pro mundo que ele merece seu tempo. Alexandra sentiu algo frio no peito. Ele é pessoa. Cometeu erro. Eu resolvi do jeito que quis. Humilhando você mesma. Você vai acabar com isso agora. Vai soltar nota dizendo que foi mal entendido. E vai aceitar convite do Felipe pro Réveillon da empresa semana que vem. Alexandra encontrou o olho do pai. Sai da minha sala. Henrique endireitou. Você é minha filha. Vai fazer o que eu mando. Ou vai descobrir como rápido eu faço sua vida profissional difícil. Saiu sem mais palavra. Cláudio soube da foto porque Bruna mostrou no celular dele. Comentário era cruel. Chamavam ele de interesseiro, oportunista.
Outros chamavam Alexandra de louca, acusavam de abuso de poder. Cláudio queria sumir, achar trabalho onde o rosto dele não era reconhecido, onde Luísa não ia ouvir criança falando do pai dela. Jorge chamou ele na sala de novo. Equipe da Alexandra ligou, Jorge disse: querem que você saiba que não tem culpa de nada, que se precisar de folga eles compensam salário perdido. Cláudio pensou na Alexandra ouvindo quando ele falou da filha, mesmo deixando claro que não queria conversa pessoal. Não quero dinheiro dela, Cláudio disse. Só quero que isso acabe. Mas aquela noite, celular tocou com um número desconhecido. Voz da Alexandra veio tensa e controlada. Preciso pedir desculpa. Essa situação virou mais complicada que eu planejei. Se quiser que eu solte nota pública limpando seu nome, eu solto. Cláudio sentado na beira da cama, a pé quieto. Isso só vai piorar. Deixa morrer natural. Meu pai quer que eu negue tudo, que diga que você não é nada pra mim. Cláudio sentiu algo torcer no peito. Talvez você deva. Talvez seja mais fácil pros dois. Silêncio na linha. Depois Alexandra disse: não sei fazer fácil. Só sei fazer o necessário. Desligou. Cláudio ficou segurando o celular, se perguntando como o copo de vinho derramado. Virou sentir algo por mulher que mal conhecia. A tempestade de chuva forte bateu 3 dias antes do Natal, virando cidade em labirinto molhado. Alexandra ficou até tarde no escritório, tentando ignorar reunião de diretoria marcada para amanhã, onde pai e Felipe alinharam voto para questionar decisão dela. Saiu às 22 horas, mente já planejando defesa. Carro ligou normal, mas fez 4 quarteirão antes de motor tossir e morrer, deixando ela sentada no escuro enquanto chuva acumulava no para-brisa. Tentou celular, bateria zerada. Tentou ligar de novo, nada. Temperatura caindo rápido. Vestido vermelho completamente inadequado pro tempo. Sozinha numa rua onde nada aberto. Pensou em ficar no carro, esperar amanhecer. Mas amanhecer era hora longe. E já sentia frio entrando no osso. Pensou na mãe morrendo na chuva. E sentiu o pânico subir. Saiu do carro e começou a andar. Cláudio estava em casa lendo historinha pra Luísa sobre Papai Noel. Quando o celular tocou, quase não atendeu. Mas algo fez pegar. Voz da Alexandra mal audível, tremendo de frio. Meu carro quebrou. Celular morrendo. Tô na rua 7 de setembro com o mercado. Não sei mais quem chamar. Cláudio já se mexendo, pegando o casaco. Fica onde tá. Tô indo. Achou ela 15 minutos depois parada debaixo de poste quebrado. Lábio roxo. Cláudio tirou o casaco e envolveu o ombro dela. Depois pegou no colo e levou pro sedã velho dele. Ligou o aquecedor no máximo. Dirigiu com cuidado em rua que virou pista de sabão. Levou pro AP dele porque era mais perto. Dentro, acomodou ela no sofá. Jogou o cobertor em cima, fez chá quente. Luísa apareceu de pijama, olhando a mulher linda tremendo debaixo das cobertas deles. Pai, ela tá bem? Cláudio fez que sim. Vai ficar. Volta pra cama, meu amor. Mas Luísa foi pro quarto e voltou com um par de meia natalina tricotada à mão, vermelha e verde com floco de neve. Esticou pra Alexandra. Pode usar. É quentinha. Alexandra olhou a menininha com expressão séria e coração generoso, e algo rachou no peito dela. Pegou a meia, mão ainda tremendo. Obrigada, sussurrou. Luísa sorriu e subiu no colo do Cláudio. Alexandra olhou eles pai e filha, e sentiu lágrima queimar atrás do olho. Não lembrava a última vez que chorou. Não lembrava a última vez que se sentiu segura. A noite se esticou longa e quieta. Luísa acabou dormindo no sofá do lado da Alexandra. Cláudio fez mais chá, sentou na poltrona gasta, olhando o rosto da Alexandra enquanto ela olhava a arvorezinha artificial de Natal no canto. Fala da sua mãe, Cláudio disse baixo. Mão da Alexandra foi acariciar cabelo da Luísa. Ela era tudo que meu pai não era. Quente, aberta. Amava Natal, amava enfeitar e fazer doce e deixar tudo mágico. Voz da Alexandra travou. Morreu na véspera de Natal. Ataque cardíaco. Tava do lado de fora enfeitando a varanda quando aconteceu. Quando a gente achou, já era tarde. Cláudio não disse sinto muito. Só ouviu. Meu pai fechou depois disso, Alexandra continuou. Tirou todo o enfeite de Natal, proibiu a gente de comemorar. Disse que sentimento era perigoso porque deixava fraco. Me ensinou que negócio vem primeiro, que emoção é risco, que gente usa fraqueza contra você. Acreditei nele porque tinha 12 anos e ele era tudo que eu tinha sobrado. E agora tenho 32 e não sei quem eu sou debaixo de toda essa armadura. Olhou pro Cláudio, lágrima finalmente escorrendo.
Não sei ser nada além de fria. Cláudio mudou para sentar do lado dela. Cuidado para não acordar Luísa. Você aceitou meia da sua filha de estranho, disse. Me ligou quando precisou de ajuda, mesmo a gente mal se conhecendo. Você não é tão fria quanto acha. Só tá com medo. Alexandra virou para encarar ele, rímel borrado, cabelo perfeito solto. Tô apavorada, admitiu. Apavorada que se deixar alguém chegar perto, vai embora ou vai morrer ou vai usar e sair quando terminar. Apavorada que não tenha nada real debaixo dessa casca, que eu tenha representado tanto tempo que esqueci como ser humana. Cláudio esticou devagar e pegou mão dela. Você é real. Tá sentada aqui no meu AP usando meia da minha filha. Me contando coisa que nunca contou pra ninguém. Isso é real. Isso é humano. Alexandra ficou a noite toda. De manhã, Cláudio fez panqueca. Enquanto chuva fina continuava caindo lá fora, Alexandra ligou para assistente cancelar reunião. Voz mais firme que na noite anterior. Ficou pro café comendo panqueca na mesa da cozinha do Cláudio, enquanto Luísa contava da escola e mostrava desenho. Quando chuva parou, Cláudio levou ela para casa. Mansão dela enorme e vazia. Alexandra parada na garagem não queria entrar. Cláudio viu na cara dela. Você podia voltar, disse, para jantar qualquer dia. Luísa ia adorar te ver de novo. Alexandra olhou para ele. Esse homem que trabalhava 2 empregos e criava filha sozinho. E ainda tinha espaço para ser gentil. Queria dizer sim, mas celular vibrando com mensagem, nome do pai aparecendo sem parar, e realidade voltando. Não acho boa ideia, disse, mesmo doendo falar. Cláudio fez que sim como se esperasse resposta. Se mudar de ideia, você sabe onde me achar. Foi embora deixando Alexandra parada na frente da casa vazia, se sentindo mais sozinha que nunca na vida. A reunião de diretoria aconteceu 2 dias antes do Natal. Felipe apresentou prova como promotor. Foto jogada na tela de projeção. Voz suave e preocupada enquanto questionava se escolha pessoal da Alexandra refletia julgamento necessário para liderar a empresa. Henrique Wittmann sentado na cabeceira, silêncio mais pesado que palavra. Outro membro de diretoria murmurou acordo. Alexandra sentada sozinha, vendo o mundo dela desmontar. Vendo o homem que elogiava a visão dela agora questionar sanidade. Tudo porque mostrou momento de humanidade para alguém que consideravam abaixo do nível deles. Felipe fez argumento final. Proponho que Alexandra seja colocada em licença temporária enquanto fazemos revisão completa das decisões recentes dela. Precisamos de estabilidade. Moção foi apoiada. Voto chamado. Alexandra viu mão subir. Própria diretoria virando contra ela. Voto passou. Alexandra suspensa da própria empresa, efetivo imediato. Levantou, juntou papel, saiu de cabeça erguida. Recusando deixar eles verem ela quebrar. Mas na garagem, sentada no carro, finalmente deixou gritar, socando o volante. Sentindo tudo que construiu ruir. Porque cometeu o erro de se importar com alguém. De se permitir vulnerável por uma noite. Cláudio estava no turno de jantar quando Bruna puxou ele de lado. Você precisa ver isso, disse, mostrando o celular dela. Site de notícia de negócio mostrava manchete sobre suspensão da Alexandra. Cláudio sentiu o peito apertar. Sabia que era culpa dele. Pensou na Luísa usando meia natalina. Lágrima da Alexandra no AP dele. Depois do turno, pegou 3 ônibus para chegar na mansão da Alexandra. Chegando depois da meia-noite, tocou campainha. Quando Alexandra abriu o rosto cansado, olho vermelho. Cláudio, o que você tá fazendo aqui? Desculpa, disse. Desculpa que me conhecer custou tudo pra você. Vou consertar. Vou pra imprensa e conto verdade. Que você nunca teve interesse em mim. Que tudo foi mal entendido. Alexandra olhou pra ele. Você acha que isso conserta? Isso não é sobre você, Cláudio. É sobre poder. É sobre homem que não quer mulher tomando decisão própria. Então o que eu faço? Expressão da Alexandra amoleceu um pouco. Você vai pra casa pra sua filha. Vive sua vida. Me esquece. Não consigo. Por quê? Porque eu gosto de você, Cláudio disse. Palavra crua e honesta. Porque você foi a primeira pessoa em anos que me fez sentir que talvez eu pudesse ser mais que alguém só sobrevivendo. Porque Luísa me perguntou se você ia voltar pro Natal, e eu não soube o que dizer. Olho da Alexandra encheu de lágrima. Eu não posso ser o que você precisa. Não posso ser a pessoa que aparece pro jantar de Natal e faz família feliz. Não sei como. E agora preciso focar em recuperar minha empresa. Não posso fazer isso e me preocupar em te machucar ao mesmo tempo. Cláudio entendeu.
Tá bom, disse. Mas se precisar de qualquer coisa, se só quiser conversar, tô aqui. Foi embora. Alexandra viu ele ir. Depois fechou porta e afundou contra ela, chorando mais forte que desde morte da mãe. Luísa Reis tinha 7 anos e acreditava em milagres de Natal. Então, quando acordou 3 dias antes da data e decidiu que pai precisava de ajuda, pegou o ônibus pro centro sozinha. Ouviu o pai no telefone. Ouviu tristeza na voz quando disse que achava que não ia ver Alexandra de novo. Luísa notou como o pai ficou feliz quando Alexandra ficou com eles. Viu o jeito que Alexandra olhava para ele como se fosse importante. Luísa queria pai feliz, então pegou mochilinha rosa e foi de ônibus até prédio alto onde Vitmantec tinha escritório. Entrou no saguão com confiança de criança que nunca ouviu que não podia fazer algo. Por fim, a assistente da Alexandra desceu perguntando o que era. Luísa entregou caixa. Dentro tinha pulseira de hospital do nascimento dela e bilhete escrito com letra tremida. Minha mãe deixou isso pro meu pai, Luísa explicou. Ela escreveu que se ele encontrasse alguém que merecesse o amor dele, ele devia mostrar isso. Acho que Dona Alexandra merece saber. A assistente levou caixa pra cima. 20 minutos depois, Alexandra apareceu no saguão. Cansada, mas linda. Abaixou na frente da Luísa. Seu pai não sabe que você tá aqui, né? Luísa balançou cabeça. Queria te contar uma coisa. Meu pai tá triste. Tá triste desde que minha mãe foi embora. Ele tenta esconder, mas eu sei. E quando você ficou com a gente, ele não tava triste mais. Acho que você deixou ele feliz, e acho que ele deixou você feliz também. Não é isso que importa? Alexandra leu o bilhete de novo, visão embaçando. Letra tremida, escrita por alguém muito doente. Desculpa te deixar sozinho com nosso bebê, mas sei que você vai ser pai incrível. Você é o homem mais gentil que conheci. Não deixa o que eu fiz te fazer parar de acreditar em amor. Um dia você vai encontrar alguém que merece toda essa bondade que você tem dentro de você. Quando acontecer, não tenha medo. Escolha amor. Escolha felicidade. Ela merece você. Alexandra olhou essa menininha pequena e corajosa, que atravessou cidade para entregar mensagens sobre amor, e sentiu algo mudar dentro dela. Último muro finalmente caindo. Obrigada por me mostrar isso, Alexandra disse. Quer que eu te leve para casa? Pegaram um táxi juntas. Luísa falando sem parar de Natal. Alexandra segurava a caixa e pensava em escolha. O que acontece quando deixa medo controlar vida, versus o que acontece quando escolhe coragem. Bruna Lemos achou o vídeo 3 dias antes do Natal, enterrado na gravação de segurança. Tava revisando gravação quando notou Felipe Cruz parado perto do corredor da cozinha, celular na mão filmando. Viu ele dar passo para trás de propósito. Timing perfeito para coincidir com a abordagem do Cláudio. Ombro dele batendo no quadril do Cláudio com força suficiente para causar acidente. Era claro, condenador, inegável. Felipe armou tudo. Bruna mandou arquivo pro Jorge, que mandou pros advogados da Alexandra. Mais investigação descobriu outra prova. Gravação de reunião privada de diretoria. Documento financeiro que Felipe roubou. Prova de operação com informação privilegiada e manipulação de mercado. Felipe não tentava proteger empresa. Tentava destruir para comprar barato. Prova foi para CVM, para diretoria, para promotoria. Em 24 horas, Felipe Cruz foi preso no escritório dele. Saiu algemado enquanto câmera de notícia gravava tudo. Manhã de véspera de Natal, Alexandra entrou no Lírio de Fogo, usando jeans e suéter vermelho, sem parecer nada com a CEO que comandava a sala de reunião. Almoço estava começando. Alexandra foi pro meio do salão e levantou voz. Posso ter atenção de todo mundo, por favor? Restaurante ficou quieto. Cláudio saiu da cozinha. Alexandra respirou fundo. Meu nome é Alexandra Wittmann. Há 3 semanas, um dos garçons aqui derrubou o vinho em mim por acidente. Eu respondi exigindo que ele me levasse para sair. Isso foi estranho e injusto e colocou ele numa posição horrível. O que eu devia ter feito era reconhecer que acidente acontece. E que ele é bom homem que cometeu erro honesto enquanto rala para sustentar a filha. Em vez disso, usei ele como escudo para os meus próprios problemas. E quando isso causou problema para ele, não defendi forte o suficiente. Virou para olhar direto pro Cláudio. Tô aqui para dizer, desculpa, você não merecia o que aconteceu. Não merecia ser arrastado pro meu rolo. E definitivamente não merecia ter seu nome ligado a mentiras sobre seu caráter. Restaurante completamente silencioso. Alexandra continuou.
Recuperei minha empresa hoje de manhã. Diretoria votou para me reintegrar totalmente. Depois que prova mostrou que Felipe Cruz manipulava informação para tentar golpe. Meu pai foi removido da diretoria pelo papel dele ajudando o Felipe. Tenho controle de tudo que construí. Parou. Mas parada aqui agora, isso não é o que importa. O que importa é que conheci alguém que me mostrou como gentileza parece. O que força de verdade é. O que significa ralar não por glória, mas pela gente que ama. E eu me afastei dele porque tava com medo demais de admitir que queria algo mais que sucesso. Cláudio parado na frente dela agora, perto o suficiente para tocar. O que você tá dizendo? Tô dizendo que cansei de ter medo. Tô dizendo que quero saber se convite de jantar ainda tá de pé. Se Luísa ainda quer que eu vá lá. Se talvez a gente possa começar de novo sem todo drama e mentira. E só ver o que acontece quando duas pessoas tentam mesmo se conhecer. Rosto do Cláudio mudou. Preocupação e tristeza subindo. Trocada por algo que parecia esperança. Vamos fazer ceia amanhã. Nada chique, só a gente e a vizinha que cuida da Luísa às vezes. Você seria bem-vinda. Alexandra sorriu. De verdade? Sorriso iluminando o rosto inteiro dela. Eu ia adorar. Restaurante explodiu em aplauso. Cláudio pegou mão da Alexandra, levando ela para fora onde chuva fina começava de novo. Pararam na calçada, mas por momento era só os dois. Nunca parei de pensar em você, Cláudio disse. Todo dia me perguntava como você tava, se tava bem. Eu tava pensando em você também, a Alexandra admitiu. Como minha vida parecia diferente quando tava com você. A Alexandra apertou mão dele. Tô aqui agora. E não vou embora. Dia de Natal chegou com céu azul e sol refletindo na chuva da noite anterior. A pé do Cláudio cheirava a rabanada e café. Riso da Luísa ecoando do quarto. Alexandra chegou às 10 horas, carregando sacola de compra e presente embrulhado para Luísa. Quando Cláudio abriu porta, viu o sorriso dela. E soube que o que viesse depois, iam resolver juntos. Fizeram café como time. Alexandra seguindo instrução do Cláudio na cozinha. Luísa sentada na mesa colorindo o cartão de Natal. De vez em quando olhando para cima para ver Alexandra e pai trabalhando lado a lado. Depois do café, abriram presente. Luísa ganhou livro, material de arte. E casa de boneca que circulou no catálogo. E fez Alexandra abrir caixa que trouxe. Desenho feito à mão de 3 pessoas de mão dada na frente de árvores de Natal. É a gente, Luísa explicou. Nossa família. Alexandra sentiu lágrima ameaçar de novo. Mas lágrima boa de cura. Abraçou Luísa forte. Depois olhou pro Cláudio por cima da cabeça da filha dele. Nossa família repetiu, testando palavra. Convidaram a vizinha, Dona Patrícia. Senhora idosa que cuidou da Luísa 1000 vezes quando Cláudio trabalhava até tarde. E cozinharam juntos, enchendo a pé pequeno de calor e conversa. Não tinha performance ali. Não precisava ser ninguém além deles mesmos. Alexandra contou história de crescer em mansão que parecia museu. Dona Patrícia dividiu memória da própria infância. E Luísa descreveu o presépio da escola onde foi anjo. Cláudio fez peru e farofa. Comida simples, mas feita com carinho. À noite, depois que Dona Patrícia foi para casa, e Luísa finalmente dormiu no sofá de tanta alegria, Cláudio e Alexandra sentaram juntos olhando luzinha piscando na arvorezinha. Há 1 ano eu estava sozinha na minha mansão trabalhando no Natal. Convencida que era só isso que vida devia ser, Alexandra disse. E há 1 ano eu estava aqui com a Luísa, me dizendo que ser pai dela era suficiente. Que não precisava de mais nada, Cláudio respondeu. E agora, disse. Agora acho que a gente estava errado os dois. Acho que a gente precisava exatamente disso. Alexandra encostou nele. Braço dele envolvendo o ombro dela, puxando perto. Pela janela viam chuva fina começando de novo, suave e gentil, molhando cidade. Em algum lugar do outro lado da cidade, mansão da Alexandra parada vazia, salão silencioso. Mas aqui nesse AP pequeno com móvel de segunda mão e enfeite feito em casa. Com esse homem e filha dele que mostrou para ela o que amor significa de verdade. Alexandra finalmente sentiu que chegou em casa. Luísa mexeu no sono, murmurando algo sobre Papai Noel. E os 2 adultos sorriram. Amanhã ia ter desafio. Alexandra ia ter que reestruturar empresa. Consertar relação com membros de diretoria que duvidou dela. Navegar consequência da prisão do Felipe. Cláudio ainda ia trabalhar turno. Ainda ia viver com salário modesto. Ainda ia enfrentar luta diária de pai solo. Mas não ia enfrentar desafio sozinho mais. Ia enfrentar junto.
com tipo de parceria que vem de ver um ao outro claro, de aceitar um ao outro completo, de escolher um ao outro apesar de todo motivo que mundo dizia que não combinava. Luzinha de Natal piscava padrão na parede, e lá fora a cidade se acomodava na paz quieta da data. Dentro, 3 pessoas que cada uma foi solitária do próprio jeito, acharam algo melhor que perfeição. Acharam um ao outro, e isso Cláudio pensou enquanto segurava Alexandra perto, enquanto filha dormia segura do lado. Era o único milagre que ele precisava.